Olá, tudo bem? Se você gosta de notícias como essas, deixe aí o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais novidades. No plenário da Assembleia Legislativa, a audiência pública que vai debater os efeitos da PEC 108 em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional transforma os conselhos de classe em entidades privadas e acaba com a obrigatoriedade do registro dos profissionais junto a essas instituições. O responsável pela audiência de hoje é o deputado Luciano Pimentel e é com ele que vamos conversar agora. Obrigada por sua presença, deputado. Primeiro, explicar se essa é uma reivindicação dos conselhos junto à Assembleia, foi diretamente para o senhor que mobilizou, então, a realização dessa audiência? Exatamente. Eu fui procurado por presidentes de conselho de classe e eles criaram aqui no estado de Sergipe uma espécie de conselhão, uma coordenação para todos os conselhos para tratar desse assunto. O doutor Sérgio Sobral, que é o presidente do CRES e diretor do COFES, né, que é a entidade federal que congrega os corretores de imóveis, e que demandou por essa audiência pública. E nós achamos, e já participamos de outras reuniões com ele, com os conselheiros e com os presidentes de conselho, que aconteceu no CREA, e definimos por essa data, essa audiência pública na Assembleia, para tratar desse tema, porque ele é de grande relevância para a sociedade, porque o reflexo dessa questão da PEC 108, ele se dará exatamente na prestação dos serviços à sociedade. Ou seja, no momento que os conselhos perdem força, se isso viesse a acontecer, que nós não acreditamos que seja aprovado no Congresso Nacional, mas no momento que essa PEC, se ela fosse aprovada, desobrigava os profissionais a pertencerem ao conselho. Imagine que um conselho de corretores de imóveis, por exemplo, quem qualifica, quem estabelece as diretrizes, quem fiscaliza, o conselho de medicina, o conselho de odontologia e assim sucessivamente. Então é de grande importância a manutenção dos conselhos da forma atual e também porque esses conselhos não onerem nada ao poder público, né? Os conselhos vivem da contribuição dos profissionais que são filiados aos conselhos, não tem recurso público formando esse conselho. E qual foi a alegação, então, do governo? Inclusive, pelo que eu entendi, foi o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que apresentou essa proposta. De que forma, de que interesse tem nisso? Assim, é uma questão política, então? O governo federal, ele quer tirar a descaracterizar o Conselho como uma autarquia federal que é hoje. Nós estamos vendo aí que o governo federal está fazendo uma série de alterações de forma a tirar o máximo possível de entidades governamentais. E, nesse caso específico, é uma autarquia, mas que não, o governo quer desonerar o governo federal. Mas nesse caso especificamente, não há que se falar em desoneração, em aliviar a máquina pública federal, porque os conselhos, eles são autossustentáveis, eles vivem da contribuição dos profissionais que são filiados a esses conselhos, que são cadastrados pelos conselhos, que contribuem anualmente com uma parcela. Então, veja, não há que se falar na questão de economia para o Estado, nem desburocratizar o Estado. Ao contrário, no caso dos conselhos, eles fiscalizam. Veja, de vez em quando a gente vê na televisão aí que tem alguém exercendo indevidamente uma profissão sem estar habilitado para aquilo. Quem é que faz essa fiscalização? Quem é que vai em defesa da sociedade? São os conselhos de classe. Por isso, nós entendemos que não deve haver essa transformação, essa PEC não deve ser aprovada, porque, em última análise, ela prejudica a sociedade. É o cidadão brasileiro que seria prejudicado caso essa PEC fosse aprovada. E essa mobilização, no caso a Assembleia Legislativa, entra, né, nessa reivindicação aí junto com os conselhos
E fale um pouco, então, da importância dessa audiência, de como essas entidades devem participar e toda a sociedade também acompanhar isso. A Assembleia Legislativa de Sergipe, ela sempre está sintonizada com todos os assuntos de interesse da sociedade, seja através de um parlamentar ou de outro parlamentar, mas sempre estamos fazendo aqui as discussões que sejam de interesse da sociedade. E nós não poderíamos nos omitir nesse momento, porque a importância dessa audiência pública é exatamente para esclarecer a sociedade, para discutir, para buscar um apoio da sociedade. Nós esperamos hoje, na vinda nessa audiência pública, de deputados federais, deputado estadual, pessoas que são ligadas aos conselhos, a sociedade de modo geral, para que a sociedade compreenda qual é a proposta e até onde, o que afeta o nosso dia a dia, onde é que é danoso para a sociedade. Isso nós precisamos compreender, que a partir dessa compreensão é que a sociedade vai se posicionar e seus representantes também no Congresso Nacional. Portanto, foram convidados deputados federais, foram convidados deputados estaduais, senadores da República, para que possa fazer uma ampla discussão e sair daqui uma conscientização da necessidade de manutenção dos conselhos como uma autarquia federal e também para que a sociedade compreenda, né, o próprio papel da TV Alesi na transmissão ao vivo, que as pessoas que não puderem estar aqui vão ter a condição de acompanhar também essa audiência pública e a importância dessa audiência pública para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Uhum. Pois é, nós queríamos repercutir mais essa história dessa audiência, porque tem convidados, né, pessoas que vão palestrar, vão falar sobre o tema. E aí eu gostaria de chamar o repórter Tiago Aragão. Ele está com o presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordem de Profissões Regulamentadas em Sergipe. O assunto continua sendo, então, essa PEC, que é para lá de polêmica e que mexe com os conselhos de classe. Tiago. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos que acompanham neste momento a TV Alesi. Verdade, nós estamos aqui ao lado de Sérgio Sobral, ele que é o presidente do CRES, diretor do COFES, também do fórum que você acabou de citar. A PEC 108 vai, digamos aí, fragilizar os conselhos de classe, na verdade, esses conselhos que são importantes para o exercício da profissão e que os profissionais devem, de fato, né, fazer esse credenciamento para exercer a atividade. E com essa PEC 108, fragiliza e desobriga, tornando a autarquia federal em simplesmente numa entidade civil. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Sobral, o Sérgio que é o palestrante da audiência pública de hoje e vai nos contar um pouco sobre essa fragilidade, o que vem a prejudicar os conselhos, esta PEC 108. Bom dia. Pronto, primeiro que tudo, bom dia. E bom dia ao deputado Luciano Pimentel, que é o grande baluarte, a grande liderança política aqui do Estado, que está à frente dessa luta nossa da PEC 108. E a defesa, eu estava até conversando, nós estávamos conversando, e eu falando o seguinte, a defesa que Luciano fez aí, entendeu? Luciano, que é administrador de empresa, que é corretor de imóveis também, entendeu? Foi de uma maneira que eu mesmo, praticamente as mesmas palavras. Mas o que a gente vê é o seguinte, é que essa PEC 108 tira alguns poderes, porque os conselhos de classe, aqui no Estado são 19, 14 que estão participando ativamente desse fórum de conselho. Então, os conselhos de classe eles têm poder de polícia, autarquia federal, especial. Ele pode fazer processo administrativo, processo de denúncia, ele pode fazer uma fiscalização. Por exemplo, ontem eu estava em São Paulo, lá com os promotores, lá, a gente reunido ontem à tarde, falando sobre a lavagem de dinheiro, que houve uma operação nacional há 2 semanas atrás, há poucos dias atrás, em vários estados. Então, isso, na hora que com o governo colocou essa PEC para ser privada, não ser mais autarquia federal, os conselhos, automaticamente ele vai perder o poder de polícia, os processos também, entendeu? A parte de anuidade compulsória, como o Luciano falou, o deputado Luciano falou,
que os conselhos não recebem nada de imposto, nada, é só anuidade mesmo, anuidade do corretor de imóveis e anuidade das imobiliárias. Então é um trabalho que nós temos que fazer, porque o que a gente vê é o seguinte: nessa época, na conjuntura atual que o país está vivendo, era para o governo fortalecer os conselhos. Sim. É a grande verdade. Sim. Eu teve até uma audiência pública lá em Brasília, que eu estava representando o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Nessa audiência pública eu disse, tem que fortalecer. E outra coisa, alguns países, por exemplo, tipo Portugal, tipo Angola, Moçambique, aqui da América Latina, vários países, pedindo a nós do Conselho Federal para o quê? Para a gente mostrar como é que funciona o nosso conselho, para eles implantarem nos países, porque é um caso sui generis no mundo, os conselhos. É um negócio que deu certo no Brasil e os outros países querem levar. Ao mesmo tempo, aí o governo lança uma PEC no Congresso e essa PEC fragiliza os conselhos. Os conselhos no Brasil, são 32 conselhos, 32 categorias que têm seus conselhos, cada um normalmente com sua lei específica, tem alguns que pegam uma lei geral. Claro que tem que haver algumas mudanças, pode fazer umas mudanças para aprimorar, para fortalecer os conselhos, para fortalecer as categorias, sem dúvida nenhuma. Mas não numa época, na conjuntura atual do Brasil, o governo querer fragilizar os conselhos. Eu estava, por exemplo, ontem também em São Paulo, eu tive uma reunião do Grupo Reformar para Mudar. Esse Grupo Reformar para Mudar engloba as 32 maiores entidades do Brasil, tanto do mercado imobiliário, do comércio, da indústria, de serviços, que equivale a 70% da economia, das empresas da área de serviços, e lá os próprios sindicatos patronais, como Secov, Sindicato da Construção, tudo, eles me falando lá, eles perderam 90% da arrecadação, eles estão só com 10%. Eu estou dizendo que o Secov é o sindicato imobiliário da construção, ele é o maior sindicato da América Latina, perdeu 90% da receita. Então isso é muito ruim, porque isso perde todos. Quando você cita, inclusive, esse poder de fiscalização, esse poder de polícia, a gente leva em consideração, por exemplo, um profissional que tem um registro, digamos, lá no CRES, ou um médico que tem um registro lá no CRM, enfim, ele tem uma sequência de erros no exercício da profissão. É o próprio conselho que vai julgar se ele permanece ou não com aquele registro e se ele poderá continuar a exercer as suas atividades. Para perceber a importância de um conselho que tem técnicos ali, profissionais capacitados para verificar e investigar a atividade de uma forma geral, não é isso, Sérgio? Sem dúvida nenhuma. Como é que funciona? Todos os conselhos têm um curso técnico. No caso dos corretores de imóveis, curso técnico de transação imobiliária, ou então ele faz o curso de gestão imobiliária, curso superior, que hoje mais de 60% dos corretores de imóveis no Brasil tem curso superior, ou de gestão ou em outras áreas. E ele, depois que faz esse curso, automaticamente vai ao CRES, faz para se credenciar lá. Então, lá ele, toda a documentação, isso passa uma comissão, a Coapim, depois vai para o plenário. Passando no plenário é que ele vai receber o credenciamento, tem a entrega da carteira ao corretor, tudo. Então, é dessa maneira que funciona. Se houver qualquer denúncia, a pessoa faz a denúncia lá no CRES. Aí tem um processo administrativo, processo da própria denúncia. Então, os conselhos regulam a profissão, entendeu? E os conselhos defendem a sociedade. Caso essa PEC passe no Congresso Nacional, digamos, a possível extinção dos conselhos no Brasil? Não a extinção, não é o que a PEC mais fragiliza. Fragiliza na área de credenciamento, de arrecadação, de fiscalização, principalmente, porque a base dos conselhos é fiscalização, entendeu? Dos processos de maneira geral. Então você vê o seguinte: enquanto os outros países estão nos procurando para
se eles implantarem conselhos nos seus países, aqui o próprio governo quer fragilizar os conselhos. Então isso não pode, é por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública, que foi o grande líder à frente, o deputado Luciano Pimentel. E com essa audiência pública, a gente fazer um debate, mostrando os pontos dessa PEC, os pontos frágeis dessa PEC. Sim. E os pontos que pode fazer uma conotação e fazer uma mudança nesse projeto. Quem estará aqui hoje participando, né, e contribuindo para esse debate, Sérgio? Não, são vários presidentes de conselhos que estão aqui presentes. Nós convidamos o deputado Luciano Pimentel, convidou os deputados estaduais, nós convidamos deputados federais, senadores, para estar presente aqui. Porque isso aqui não é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, são todos os conselhos aqui do Estado de Sergipe. Então isso, entendeu? Você imagine, nós temos aqui, são 19 categorias aqui representadas. Então, isso é muito bom, esse debate com a sociedade, debate aqui vocês da imprensa divulgando, um debate com os políticos, principalmente os políticos, os deputados federais e senadores que vão estar lá no Congresso, não é? Com essa PEC 108, para fazer mudanças que seja bom para o governo, que seja bom para os conselhos, e seja bom principalmente que os conselhos, na verdade, o que eles defendem a sociedade, entendeu? Principalmente para a sociedade, claro, sem dúvida nenhuma. Essa é uma mobilização, lembrando que do estado de Sergipe, os outros estados também estão se voltando para esse debate, para esse assunto. Afinal de contas, o Brasil, né, todos os conselhos do Brasil devem estar unidos para tentar derrubar esta PEC, não é isso? Não, estamos. É por isso que nós já tivemos, por exemplo, 3 audiências públicas lá no Brasil. Uma foi o presidente do Conselhão, que era o presidente do Conselhão, que é o presidente do CRES São Paulo, Viana. A segunda foi João Teodoro, o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. E a terceira fui eu, representando o COFES. E aconteceu um detalhe, aí foi até bom essa pergunta sua. Nessa última que eu estava presente, nas outras, houve dúvida entre os conselhos e houve dúvida também da Federação dos Funcionários, que está até aqui, os sindicatos funcionários estão aqui presentes hoje aqui também. Mas nessa que eu estava presente, a gente entrou numa sinergia que falamos a mesma língua, os conselhos, falamos a mesma língua, os funcionários dos CRES, que eles veem que se por um acaso essa PEC passar dessa maneira, daqui a pouco os CRES vão perder a força que tem, até, entendeu? Como se perdeu os sindicatos, agora aconteceu o caso dos sindicatos. Então, e também tinha uma parte que era dos procuradores dos conselhos que estavam contra a proposta dos conselhos, dos funcionários, mas não, eles também entraram. Então, todos, até eu mesmo, meu pronunciamento lá na audiência pública lá em Brasília, eu disse, olha, que coisa boa, porque houve uma junção aqui de todos que compõem os procuradores, os corretores, os conselheiros, os presidentes de conselhos e a Federação dos Funcionários. Então foi muito bom para todos nós. Sérgio, eu quero agradecer suas informações, sua participação hoje aqui no programa, né, Jornal da Leste, primeira edição, e dizer, né, já fazer o convite para todos que estão em casa, acompanhar ao vivo pela TV Leste, quem não pôde comparecer, só aproveita para participar através da televisão. Sem dúvida nenhuma. Eu peço a todos que acompanhem, que isso é um debate porque abrange uma grande parte da população. Não é? Porque são os conselhos que defendem a sociedade sergipana. Obrigado, Sérgio. É isso, Silvia. Segue com você no estúdio, deputado Luciano Pimentel. Obrigada, Tiago. E realmente a gente agradece aí a participação também do palestrante. E o Tiago, inclusive, falou de um tema aí importante, a questão da segurança e da saúde, né? Que envolve, por exemplo, categorias como enfermeiros, psicólogos, médicos. Todos esses podem ter esse tipo de fragilidade em relação à fiscalização no exercício da profissão, não é isso, deputado? É verdade. Eu acho que, e foi muito bem dito aí por Dr. Sérgio Sobral, que é uma das grandes lideranças dos conselhos, e hoje é um homem, inclusive, que faz parte
de entidades internacionais. O doutor Sérgio Sobral é um homem extremamente conhecido, inclusive fora do Brasil, pelas suas atividades, pela sua luta exatamente do segmento do imobiliário e como dirigente de conselho. E verifica-se que é extremamente danoso para a sociedade ela não ter a certeza que está sendo atendida por um profissional de saúde devidamente identificado, por um profissional, um corretor de imóveis que está comercializando o seu imóvel. Às vezes é o único recurso que você tem, sem ter a certeza que se trata de uma pessoa credenciada por um conselho de classe, que está preparado para aquela atividade, de forma que é muito importante a manutenção do poder de polícia desses conselhos para que traga essa segurança à sociedade. Outro dia nós vimos aí enfermeiro atuando, dentista, uma pessoa se passando como dentista sem ter habilitação para aquilo. E quem dá essa habilitação para o exercício profissional, a fiscalização, é exatamente o conselho. Engenharia também, a engenharia, já imaginou? O engenheiro, hoje você vai fazer uma licitação, se é uma ponte para ligar Aracaju, Barra dos Coqueiros, vamos fazer uma segunda ponte. É necessário que o engenheiro calculista tenha o CREA e tenha experiência. Se não existisse o conselho, quem daria essa autenticidade àquela pessoa que está fazendo aquele projeto para aquela ponte? Portanto, é de fundamental importância a manutenção dos poderes que os conselhos têm hoje para a segurança da sociedade, para que nós tenhamos, ao buscar um profissional, seja ele da área de saúde, seja um corretor de imóvel, seja um engenheiro para fazer um projeto de uma grande construção, é importante para nós termos a tranquilidade que esse profissional está inscrito no seu órgão de classe, no seu conselho de classe, e que esse profissional esteja habilitado para o exercício daquela atividade. Se fragilizar os conselhos, nós teremos também uma fragilização para a busca desses profissionais por parte da sociedade. Portanto, é fundamental que os conselhos continuem como autarquia federal, como poder de polícia, como poder fiscalizador das atividades profissionais. Isso com certeza vai ser um bom debate, uma boa discussão. E aí, daqui a pouquinho, então, a TV Alesi transmitindo e aqui na Assembleia Legislativa sendo realizada essa audiência pública. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço mais essa oportunidade.